É oficial. O motor da sua moto vai explodir. Governo autoriza e começa agora a mistura de 32% de etanol na gasolina. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo, que é exatamente esse. Acabou de sair a notícia que a Agência Nacional de Política Energética do Brasil, órgão associado ao governo federal, autorizou a mistura de 32% de etanol anidro no combustível, na gasolina. Mas antes de contar tudo para vocês e falar da minha perplexidade, eu quero dizer que nesses tempos modernos, tempos difíceis, com a velocidade da informação, é cada vez mais importante você solidificar a sua imagem, a imagem do seu negócio. E é por isso que eu conto com a Giftbox 3D. A Giftbox 3D desenvolve kits criativos para você se destacar perante a concorrência, elevando a percepção do seu produto. Você cria o imaginário e a Giftbox 3D revela o extraordinário. Pessoal, a Giftbox 3D, através do canal aqui, fechou uma parceria com a BID de kits criativos, tá? Eles até mandaram para mim as tampinhas para colocar na câmara do meu pneu, não é câmera, é na câmara do pneu, né, do meu carro, que inclusive o pneu do meu carro é um pneu da TCP Pneus Remold, mas eu vou colocar, meu carro vai para revisão da BID, e eu vou colocar, que eu tenho medo de colocar no meu carro agora e sumir lá na hora da revisão, né? Então, através do meu canal, eles fecharam parcerias com funcionários da BID aqui do estado de São Paulo, e em breve vão receber kits personalizados, um negócio de luxo mesmo. A Storm fechou, a Podium também fechou, inclusive a TCP Pneus Remold, né? Fechou aí 190 kits, né? Então, deixando para vocês o contato aqui, entre no site, você que tem um negócio, você que trabalha com YouTube e tudo, tem diversas opções para você solidificar a sua imagem. Mas vamos lá, pessoal, vamos bater esse papo aqui hoje. Cara, eu falo, né? Acabei de chegar da academia agora há pouco, almocei, coloquei minha roupa e falei, vou sair para gravar, né? Tenho entrevista agora com mais um possível patrocinador que está chegando, e eu já ia já ia colocar a câmera no meu capacete e falar sobre alguma notícia do mundo de motos, né? Mas eis que eu tive a infelicidade, cara, que momento inoportuno para entrar aqui na internet enquanto estava almoçando. Gosto de ver notícias, né? Não notícias de moto para mim é o que menos importa, né? Mas para ver notícias sobre atualidades do Brasil, e eis que eu me deparo com a manchete clara, estampada no UOL. Pois é, pois é, quem diria, eu leio o UOL, cara. Pois é, mas estava na clara, bem na frente ali, que está autorizado, né? A Agência Nacional de Política Energética autorizou, sem problema algum, disse que não vai ter problema algum para nenhum carro, para nenhuma moto, a adição de 32% de etanol anidro no nosso combustível, né, pessoal? Isso aí é algo que preocupa muito, né? Eu não sei nem como é que a sociedade, né, o Brasil aqui, a sociedade brasileira não está nem se importando com isso, né? Eu penso que é o seguinte, são tantos escândalos, né? É um escândalo que sobrepõe ao outro, que não dá tempo de você pensar, raciocinar nem nada. Quando você vê uma notícia que você tenta ficar indignado com aquilo, já aparece um outro escândalo, né? Então é o seguinte, eu vou trazer aqui a câmera, a tela para vocês agora, e eu vou ler a notícia. Pois é, estou me tornando aquilo que eu mais temia, um leitor de notícia. Daqui a pouco eu viro um leitor de ficha técnica. Mas eu vou trazer a tela aqui para vocês, vou ler a notícia e eu vou falar depois, logo mais, as minhas conclusões finais de tudo que isso vai acarretar. Eu escutei, vou falar de onde foi o lugar que eu escutei, um profissional de homologação na Magnete Marelli contou para mim o que vai acontecer com o motor da sua moto. Bora lá. Pessoal, aqui rapidinho eu vou antes agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Pessoal, eu vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar vocês, tá? Mas eu já deixei a página do UOL aqui. Eu dou até risada. O pessoal vai me bater muito nos comentários que eu leio o UOL, né? Mas eu leio de tudo, pessoal. Vamos lá. Está aqui, então, a notícia de hoje, né? Agora são 11h26, mas a notícia é de uma hora atrás, às 10h33, 14 de julho, né? Então diz
que CNPE aprovava aumento de etanol de gasolina de 30 para 32. Vocês vão falar, é pouquinho e tal, mas calma, a gente vai chegar lá, tá? E aqui diz que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou hoje a proposta do governo federal de aumentar o percentual de etanol na gasolina por 6 meses. Calma, cara, pare, calma. Com o objetivo de tentar segurar os preços, né? A mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina agora salta de 30% para 32%. Inicialmente, a medida terá vigência de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses, uma única vez. Vocês têm alguma dúvida que esses 32% vão ser prorrogados? E o pior, vai ser um padrão daqui para frente? Porque aqui diz que pode ser apenas uma única vez, né, 6 meses. Mas eu asseguro, eu dou minha cara a tapa se isso não se tornar o novo normal, tá? E aqui diz que a decisão considera o mercado internacional da volatilidade no mercado de petróleo e combustíveis, informa a resolução divulgada após reunião nesta manhã, hoje, tá? Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira, né? E segundo o informe, a mistura passou em todos os testes realizados. Oh, meu Deus, tá tudo certinho, não vai ter problema algum, não vai diminuir a capacidade de lubrificação do seu motor, porque sim, pessoal, a gasolina também tem essa capacidade, né, de poder ajudar na lubrificação e com isso também diminuir a temperatura nas câmaras de combustão. Mas vamos lá. Né? Quanto maior a quantidade de etanol para um motor não preparado para isso, não produzido para isso, a tendência é que ele perca a sua a sua capacidade de lubrificação e também aumente a temperatura, tá? Então diz aqui que ele passou em todos os testes e apresentou comportamento equivalente ao observado com misturas de menor teor de etanol, sem impactos relevantes no funcionamento dos veículos, inclusive aqueles equipados com motores não flex. Acredita, cara parda, acredita aí que sua CGzinha carburada não vai ter problema algum. Mas vamos lá. E aqui diz que a mudança já era esperada, porque a proposta foi anunciada em junho, após reunião do Lula com representantes do setor de etanol. Então o que acontece? Há uma clara aqui, pessoal, mistura de conflito de interesse, porque o Lula, o nosso presidente, se reuniu com os produtores lá, o pessoal do setor de etanol, né, que produz esse etanol. E o representante do setor, né, do etanol, o que ele quer? Ele quer vender mais produto, ele quer escoar mais a sua produção. E, de uma certa forma, cria um certo lobby para poder jogar mais produto no mercado. E como é que vai fazer para jogar mais produto no mercado? Chega no governo, manda criar uma norma, uma lei que obrigue o consumidor a consumir nossos produtos. E foi o que aconteceu, né? Então, os representantes aqui do setor de etanol se reuniu com o Lula, e a gente sabe como é que funciona a política, né? A gente sabe como é que funciona. Com certeza, teve aí um bom convencimento, né, para trazer essa lei aqui, porque vai prejudicar muita gente. Eu vou falar o porquê, tá, pessoal? Mas vamos lá. E a quantidade de etanol na gasolina já foi aumentada no ano passado, pessoal. Já foi aumentada, tá? O governo propôs e aprovou, assim como aprovou novamente agora, em junho do ano passado, ou seja, um ano atrás, saltar de 27% para 30% o etanol. E de 14% para 15% de biodiesel. O biodiesel nem vou entrar aqui na questão dos caminhões, que é pior ainda. É pior do que a questão dos motores a gasolina, né? Dessa vez, o diesel não foi contemplado. Também não tem como colocar mais etanol ainda no biodiesel, né? Porque já cria aquela borra que está destruindo todos os motores dos caminhões aí, né? E o governo segue assombrado pelos efeitos da guerra no Oriente Médio, né? Sempre tem uma desculpa, sempre. Em evento ontem, Lula voltou a reclamar dos impactos da guerra no Brasil e admitiu que ela deverá impactar os preços de alimentos comuns, como arroz e feijão. Eu não vou nem entrar aqui, tá, no mérito que está acontecendo com a economia, todos os preços parando, né, e tal, porque não é o objetivo do vídeo. Vou falar aqui só do etanol, tá? E vou fazer o seguinte agora, antes eu vou dizer aqui, pessoal, que a Pod 1 é a concessionária número 1 em Raul Suzuki Zontes, do estado de São Paulo. E ela está localizada em 2 endereços para melhor lhe atender, sendo aqui no Canindé
pertinho do terminal rodoviário de ET, na Avenida Cruzeiro do Sul 178, e também na Lapa, em frente ao Hospital Sorocabano, na Rua Clélia 1953. Pode a concessionária número 1 em Hauju, Suzuki Ontes, do estado de São Paulo. Lembrando, tá, pessoal? Chegou lá na Pódio, nas duas concessionárias, as Ontes 368G, preço público sugerido, sem frete, sem ágio, sem nada. Eles aceitam sua moto conforme pagamento e também tem Hauju DR 160 em um preço baixíssimo. Pode a número 1. Então, pessoal, faz o seguinte agora. Eu vou trazer aqui a tela para mim, né, pra gente debater um pouco sobre isso. Porque, cara, eu vou falar até que o analista lá da Magnete Marelli falou comigo há um tempo atrás, em uma concessionária, já vou falar para vocês a concessionária também, sobre o impacto do etanol nos nossos motores. Tanto os motores atuais, que não são flex, tá? Não estou dizendo aqui os flex nem nada, como os motores mais antigos, a carburação ainda, tá? Então, bora lá. Bem, pessoal, vamos lá então para a conclusão final aqui. O que acontece? Nós sabemos de toda a condição que está havendo lá na guerra do Irã com os Estados Unidos, né? Inclusive ontem Donald Trump disse que os Estados Unidos vai tomar conta do Estreito de Hormuz, que é onde escoa praticamente toda a produção dos países que tem ali por perto, né, da questão do conflito no Irã. Ele tem que passar por esse canal para poder ser desovado para todo lugar. E com isso aí nós estamos tendo realmente impactos aqui no Brasil. Mas o grande problema, pessoal, que eu vejo na questão dos combustíveis aqui no Brasil, e é importante a questão do combustível, porque assim como estava dizendo que ele aumenta o preço dos alimentos e tudo mais, é verdade. Tá? Isso não é uma mentira, é verdade. O Brasil, infelizmente, depende muito da sua malha rodoviária para escoação da sua produção também, seja das commodities, agrícolas e tudo mais, né? Mas a grande questão é o problema dos impostos, pessoal. Mais uma vez, sem querer sair muito do assunto, é uma coisa breve aqui. Se não tivesse havido um aumento nos impostos que teve desde o tempo do outro governo do Bolsonaro, que havia tirado os impostos combustíveis, talvez até de uma forma eleitoreira, mas havia tirado, né, e o Lula colocou depois, talvez o impacto do preço dos alimentos, da inflação, de tudo mais, no nosso bolso seria menor. E talvez seria absorvido de uma forma seria menos danosa para o consumidor. Então, a questão do preço, ele está envolvido intrinsecamente com a questão dos impostos. Você chegar lá num posto de gasolina, você tem uma tabela de quanto que custa o preço da gasolina sem imposto, e aí colocando os outros impostos, inclusive ICMS, que são impostos que não dependem diretamente do governo federal, e sim de cada estado. Né? Então, colocando ali, você vai ver que o preço da gasolina, ela seria sem os impostos, seria praticamente metade do valor. Né? Então não teria um impacto tão grande assim, se pelo menos os impostos federais, eu acho que era 18%, 17%, não sei, tivesse sido mantido da forma como foi do governo anterior. Né? Mas o que acontece é que nós, infelizmente, estamos aí pagando um preço. E os nossos motores, que eu falei aqui no começo do vídeo, que vai explodir e tudo mais, isso daí é o seguinte, né? Os motores de motos, principalmente chinesas e indianas, né? Até tem sinal de que a Bajaj aí vai produzir um motor flex em breve e vai vir no Brasil, nós precisamos disso. Tirando Honda e Yamaha, que também já tem essa tecnologia, as motos tipo Royal Enfield, as motos chinesas tipo CF, Morini, QJ, tudo mais, elas vêm preparadas, na verdade, com sua mecanização, com seus motores para o padrão europeu. O padrão europeu, para quem não sabe, quem mora na Europa pode colocar aqui, em diversos países, o máximo permitido de etanol são 10%. E em alguns lugares, né, vende combustível com apenas 5%, que é para os carros e os veículos mais antigos, né, tipo carburador, sei lá, o que é essas coisas tudo, que precisa de combustível com menos etanol. Então tem a possibilidade de você comprar com 5% e paga mais caro. Mas o máximo permitido na Europa é 10%. Então as motos que são fabricadas na China, na Índia, que de repente vai para esses países, eles têm a sua mecânica preparada para esses 10%. E aí, quando vem para o Brasil, é feito alguns ajustes todos, de forma de regulagem, sem mudar a estrutura mecânica do motor. Esse que é o problema, não muda a estrutura, né? Mas são feitas regulagens para que se passe aqui devido aos exigentes critérios ambientais e tudo mais, né? E também para a parte das finanças, né? Então, colocando 32%, era 27%, nós já tínhamos problemas em alguns motores, né? Com 32%, é bem provável que nós tenhamos aí, além de um aumento do consumo, né? Nós temos aí, vão ter motos que vão se tornar ainda mais beberronas, vão gastar ainda mais. Nós teremos aí um aumento do consumo e o pior, nós teremos uma diminuição
diminuição da vida útil dos nossos motores. Isso é certeza. E quem me confessou isso aí, quem me contou tudo, foi um desses especialistas, são analisadores, né, são fiscais, na verdade, da Magnete Marelli. Eu lembro que há um tempo atrás, as motos que saíam da Royal Enfield, né, para homologação aqui no Brasil, que chegavam para homologação no Brasil, elas iam para a concessionária de Campinas. Tá? Poucas pessoas sabem, mas o mecânico lá, o Thiago, é ele que preparava, fazia todas as regulagens das motos que chegavam no Brasil. O primeiro modelo ia para Campinas para que ele fizesse as adequações dos motores para os nossos combustíveis aqui, para as emissões exigentes de 27% na época. Tá? Então ele preparava e mandava, e vinha um técnico, né, mandava para a Magnete Marelli, que é uma empresa que também faz as regulagens, que faz a verificação, chegaram até Campinas e veriam. Um dia eu encontrei um desses fiscais lá, e eu perguntei para ele sobre a adição dos 27% que aconteceria, né? Tava 27% e iria para 30%. Ele falou, cara, isso aí vai ferrar com muitos motores, né? Porque por mais, ele explicou para mim isso aí. Um técnico da Magnete Marelli, que é a empresa que fiscaliza isso aí, né, aqui no Brasil, as homologações, junto com a CETESB e tudo mais. Então ele falou assim que para mim que esse aumento de etanol anidro, ele faz com que o motor ele perca um pouco da sua capacidade de lubrificação, porque a gasolina também tem a propriedade de lubrificar o motor. E também ele diminui, ele aumenta, né? Ele aumenta a temperatura na sua câmara de combustão. Então, com isso, as motos vão ter muito mais problemas de pré-ignição, vão ter problemas de acúmulo de carvão ali nas câmaras, e, ou seja, a vida útil dos motores irão diminuir, exceto, óbvio, como falei aqui, as motos já preparadas, motos flex, ou então motos que venham aí a ser 100% etanol, né? Então, nós veremos em breve uma diminuição até mesmo da vida útil dos motores de motos chinesas e tudo mais, e aí nós temos aqui alguns anos, 3, 4 anos, 5 anos talvez, sei lá quanto, pessoas dizendo que moto chinesa não presta, que moto CF Moto é uma porcaria, porque já tá dando pau no motor, que a SBM é uma porcaria, porque a QJ Motor não presta, Royal Enfield não presta, por causa desse problema. E é lógico que todo mundo vai culpar as marcas e jamais o governo que tomou essas medidas, né? Então esse é o problema, que se tivesse aqui ainda, né, a possibilidade, assim como na Europa, a gente poder escolher um combustível com apenas 10% de etanol, ainda que pagasse mais por isso, tudo bem, mas nem isso a gente tem, nós não temos o poder da escolha, né? E além de todos os problemas, para finalizar aqui, nós temos também a desonestidade, né, dos cartéis aqui das distribuidoras de combustível e também dos postos, né? Nós sabemos que em São Paulo, uma grande parcela, dizem que mais de 40% dos postos pertencem ao PCC, né? E aí com isso eles fazem alterações para lavar dinheiro e tudo mais, sem falar das distribuidoras que colocam mais misturas, solventes e tudo mais no combustível. Gente, a gente tá lascado. Então, só deixando bem claro aqui, daqui a um tempo nós teremos aí um grande número de motores, isso é certeza, dando pau, tanto de carro, não vou entrar no motivo dos carros aqui, mas motores 100% da gasolina, QJ Motor, CF Moto, Royal Enfield e tudo mais, que são motores que não estão preparados mecanicamente na sua construção para comportar esse número tão alto, né, de etanol, que vai aquecer tudo e vai destruir, tá certo? Então é isso, como eu falei, é um escândalo em cima do outro, nós não ficamos nem preparados para poder reagir a um escândalo que já vem outro, tá certo? É isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu. It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay.